Senhor, que eu nunca perca a sensibilidade que me permite olhar as pessoas com amor, com a mesma simplicidade que Jesus olhava. Que o meu coração, Senhor, seja abrigo nas esquinas de qualquer tempestade. Que minhas atitudes possam construir mais pontes e menos muros. Senhor, que eu não deixe de gostar das coisas simples da vida. Que eu jamais perca a minha essência, a minha simplicidade, a minha humildade. E que sempre venha ter atitudes humildes. Senhor Deus, ensina-me a sorrir com as miudezas e me encantar com o que é simples, com tudo o que é belo. Senhor Deus, dono de todo o poder, honra e glória, sejam dadas a Ti. Que eu saiba abraçar e acolher tudo que for necessário, mesmo quando as palavras me faltarem. Todos que se aproximarem de mim, Senhor, sintam-se de alguma forma tocados na alma. Que eu seja um instrumento de bênçãos hoje. Que o meu olhar, Jesus, repouse suave nas cenas dos dias, da luz da manhã, no cair da noite. Que a gratidão venha sempre prevalecer sobre todas as coisas em minha vida. Que eu saiba dançar na chuva e não desista de caminhar nunca, mesmo quando o sol arder. Que eu venha ser perseverante e lutar sempre pelos meus objetivos com minha fé. Senhor, que os meus sonhos sejam extensão do que eu sinto e sou, e que a fagulha que aquece o meu peito nunca se apague. Que eu não me sinta perdido em nenhum momento, mesmo quando não souber para onde ir. E que a pressa de chegar não me impeça de colher flores na estrada. Eu te agradeço, Senhor. Que a paz que carrego inunde os meus caminhos por onde eu passar. E que a minha felicidade seja sempre o meu trajeto. E o meu destino é ser feliz. Então vamos lá, momento de coragem. A lição de hoje é a tristeza perturbadora. Com quanto brilha o sol da oportunidade feliz, abrindo campo para a ação e para a paz, a sombra teimosa da tristeza envolve-te em injustificável depressão. Gostarias de arrancar das carnes da alma este espinho cravado que te faz sofrer, e por não o conseguires, deixa-te abater. Conjectura a respeito da alegria do corpo jovem, dos prazeres convidativos, e lamentas não poder fruir tudo quanto anelas. A tristeza, porém, é doença que, agasalhada, piora o quadro de qualquer aflição. A sua sombra densa altera o contorno dos fatos e das coisas, apresentando fantasma onde existe vida e descanto no lugar do que está a esperança. Ela responde pela instalação de males sutis que terminam por desequilibrar o organismo físico e a maquinária emocional. Luta contra a tristeza, reeducando-te mentalmente. Não deis guarida emocional às suas insinuações. Ninguém é tão ditoso quanto supõe ou te fazem crer. A Terra é o planeta escola de aprendizes incompletos, inseguros. A cada um falta algo que não conseguirá conquistar. Resultado do próprio passado espiritual, o homem sente sempre a ânsia
de que malbaratou. A escassez de agora é consequência do desperdício de outrora. A inspiração tormentosa é prova a que todos estão submetidos, a fim de que valorizem melhor aquilo de que dispõem e a outros falta. Lamentas não ter algo que vens noutro, todavia, alguém ambiciona o que possuis e não dás valor. Resigna-te, pois, alegra-te com tudo quanto te enriquece a existência neste momento. Aprende a ser grato à vida e àqueles que te envolvem em ternura, saindo da tristeza pertinaz para o portal da luz, avançando pelo rumo novo. Jesus é o Espírito mais perfeito que veio à Terra, sem qualquer culpa, foi incompreendido, embora amando, traído, apesar de amar, e crucificado, não obstante amasse. Desse modo, sorri e conquista o teu espaço, esquecendo o teu espinho e arrancando aquele que está ferindo o teu próximo. Oportunamente descobrirá que, enquanto te esqueceste da própria dor, lenindo a dos outros, superaste-a em ti, conseguindo a plenitude da felicidade que agora te rareia. Que assim seja. Assim seja. Então vamos fazer da nossa prece inicial uma prece de agradecimento a Deus pela vida, pelo nosso estágio aqui no planeta Terra, pelas nossas provas, né? E muito mais pelas nossas expiações. Depois da dissertação de Joana de Ângeles, nos mostrando o veneno que é a tristeza e o remédio que é a alegria, nos colocando no nosso devido lugar nesse mundo, nesse planeta, e nos fazendo entender o nosso atual estágio de espíritos em busca desse crescimento, dessa evolução. Sabemos do nosso passado de aprendizado, né? Onde cometemos tantos erros, mas ficaram lições, mas principalmente pelo futuro, que a gente sabe que é brilhante para todos. Até o mais trevoso dos irmãos, ele tem um futuro brilhante, sim. Isso é comprovado, né, pelos argumentos apresentados por Jesus e pelos espíritos mais evoluídos. Então, nada a pedir a Deus, a não ser a consciência dos nossos deveres. E assim damos por iniciada a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Vamos então aos estudos, né? O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Então, vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7º, da volta do Espírito à vida corporal, questão número 360. A pergunta: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? A resposta: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desanteciosamente coisa que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz.
complementa, né, Carlos, da questão anterior, né? Foi bem parecida, só Só que ele questiona se o tratamento tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, de quando já nascido ou como feto. Quer dizer, pré-natal, aqueles cuidados. A minha mulher comprava, mamãe e bebê, lá um creme hidratante caríssimo para passar na barriga. Ali já era mais estética para depois de ter o filho não ficar lá com estria e tal. Mas dietas e tudo. Quando nasceu a Sabrina, eu levei até uma bronca do médico lá, né, que foi fazer o parto, que o feto nasceu grande demais, estava muito grande. Tenho vontade de falar com ele, o que eu tenho com isso? Tinha plano de saúde, ela fez o pré-natal, isso aí é a obstetra que é a culpada, né? Se está acima do peso, a criança está isso, mas naquela hora era de madrugada, saiu correndo para levar para ela. Os 5 foram feitos com o mesmo médico? Não. Cada um foi médico diferente, nenhum deles. Um nasceu em Copacabana, outro no Meio, outro em Bom Sucesso. Caramba. Os 2 últimos foi aqui em Santa Cruz, no Pedro II, né? Aí já não tinha plano de saúde, já estava descamisado. Mas quando ele me deu a bronca, o que eu estou com isso? Eu, nesse ponto, eu era meio frio mesmo. Eu não participei de nascimento. Eu vejo na televisão todos os pais lá, eu não sei nem se pobre pode fazer isso, né? É o que você estava falando ontem. Por exemplo, você planejou, né, daquela relação nascer criança. Eu não planejei, aquilo não aconteceu. Mas é a questão de educação, O né? meu foi acidente, mas eu fiz planejado. As meus nasceram com a mesma pediatra, com a mesma obstetra, eu ia na consulta, acompanhava, fazia isso tudo aí. Não, o assunto grande foi o seguinte, não fazer, não há de Não, eu trouxe essa leitura, para te ler aqui, que eu achei, ele amplia isso, que a relação sexual, mesmo quando não tem a concepção, um absorve energia consciencial do outro. E se tiver um casamento, aquilo mais tarde pode esfriar, sabe, o amor de um com o outro, por causa desse lado egóico logo no início do relacionamento. No início não, direto, né? Você está interessado no material e não no que tem dentro, né? Aí eu trouxe essa leitura que achei muito legal e tem a ver um pouco com o que está dizendo aí. Então vamos ver aqui o Miramês, ampliar um pouco o que foi falado aí da questão 360. O título é Respeito. A palavra respeito fala muito profundamente na alma de quem deseja compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma criança, ao nascer sem vida, mostra a vida obedecendo à lei divina, à lei da justiça. Os pais, no momento, sentem-se agredidos pelo destino. Isto, porém, quando não compreendem a vontade do Criador. Nada há de errado no turbilhão dos acontecimentos espirituais. Mesmo na terra, tudo obedece à vontade de Deus. Vejamos o que diz Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Entra, pois, aí o respeito para todos os acontecimentos, tirando deles o que nos move, a razão de ser do que ocorre na vida. Se não tem remédio, remediado está. Se uma criança nasce morta, se lhe escapuliu a vida antes de abrir os olhos ao mundo, há um motivo secreto, mas existe, vibrando para que os estudiosos o descubram e aumentem sua admiração pelos desígnios do Criador. Devemos amar e respeitar tanto o feto cujo aborto tenha sido feito pela natureza, quanto o que teve alguns dias de vida, tanto aquele que chegou à mocidade, quanto o velho que está prestes a se despedir do mundo material. Enfim, todos os departamentos de vida
que a natureza nos mostra em uma escala progressiva devem ser respeitados. Carlos, só um parênteses aí, fugir até do tema aqui. Que no começo aqui ele falou, se uma criança nasceu morta, se escapuliu a vida antes de abrir os olhos ao mundo, existe motivo. Que seja secreto, mas existe, vibrando para que os estudiosos descubram e aumentem sua admiração pelos desígnios do Criador. Aí fica a pergunta, né? Como é que você vai admirar o Criador diante de um suicídio, diante de um aborto? É isso que as pessoas não entendem. Diante de um câncer que te visita, que chega e que te deixa prostrado, entendeu? Só a doutrina espírita te dá uma resposta para isso. Sem a reencarnação não tem como você solucionar isso. E as pessoas, o que eu acho mais assim absurdo é as pessoas não se dar a oportunidade de estudar aquele conceito. Por quê? Quando você entende o que é a reencarnação, você completa ali o caça-palavras, o quebra-cabeça. Você entende que você é derivado de atitudes passadas, pretéritas. Então, quer dizer, sem esse conceito da reencarnação, você não consegue mensurar um Deus justo. Você pega um sujeito igual o Schumacher, o cara multimilionário, o cara levando uma vida que por muitos gostariam de ter aquela vida dele, de repente, do nada, é uma coisa simples. Num momento que ele não tinha mais interesse nem em correr, o Ayrton Senna e o outro, estou falando isso, mas todos nós passamos por esse momento, né? E a pessoa não consegue entender o porquê daquilo. Por que aconteceu aquilo? Ninguém se dá o trabalho de filosofar, né? Essa semana, eu estou falando por mim hoje, uma pessoa conhecida, nós não vou tocar nomes, ela é evangélica, né, já há algum tempo, né? E ela teve a perda da mãe, já tem coisa de 3 meses, mas já também estava batida ainda, né? E ela postou um negócio aí, cara, que eu vi, como é que é evangélica mesmo ali, de seguir igreja, coisa, encontrar em outra vida. Falou espiritualização em outra vida. Eu falei assim, ué, porque o que aconteceu? Eu conversava com minha ex-mulher, que também se dizia evangélica, ela nem gostava de entrar nesse assunto, eu acho até que por medo. Lógico. Acho que até que por medo eles não gostam de entrar nesse assunto. E eu vi ela colocando isso ali, em público, para todo mundo ver. Espiritualização, eu falei assim, ué, na igreja dela falam isso? Porque na igreja, a primeira coisa que eles abolem é isso, né? Esse conceito aí. E ela colocando espiritualização de outra vida, ela está 3 meses, quase 3 meses, já amargando isso dessa morte, não está tendo um reencontro. Eu até acho que você pode falar sobre essa pessoa. Eu acho muito legal hoje, o pessoal fala que a Globo é o canal do diabo, porque trabalha muito esse lado espiritualista da reencarnação, da comunicabilidade, e isso cria, sabe, um vocabulário mais ampliado para se conversar, interagir e colocar coisas que antes, pelo aquele vocabulário pobre de uma religiosidade um tanto materialista, carecia. Então a palavra médium, reencarnação, muitas palavras e conceitos estão sendo colocados e eles estão entendendo de uma forma celular, né, envolvendo, elas vão tomando aquilo, mas não com aquela ideia de religiosidade, de que é espírita, ou é evangélico, ou é católico, ou é da Umbanda, não. E sim como conceitos de vida, de procedimento. Né? Isso é um conceito que está nascendo aos poucos. Aos poucos, está nascendo, foi mais acentuado. É isso aí que eu acredito, né, que o espiritismo não seria, o católico não ia se transformar em espírita, mas os conceitos espíritas estão. Não é o futuro. Vamos continuar aqui. O Livro dos Espíritos se inspira na palavra de Paulo, respondendo à pergunta 536 sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Porque somente respeitar o espírito. O respeito deverá ser extensivo a tudo o que existe, porque nada foi feito sem que Deus o haja abençoado. Se alguém nasce para não viver fisicamente dentro do padrão normal dos homens, está com essa atividade interceptada por motivo justo. A justiça vem
vê sem os olhos dos homens, sente sem os sentimentos dos mesmos e nunca erra o endereço dos culpados. Procuremos meditar sobre o assunto que ora ventilamos nesta página. O entendimento abre-se-nos-á de modo a entender a vontade soberana que palpita em todos os rumos, fora e dentro de nós. Por que deixar de respeitar um ser vivente apenas porque não vive no nosso reino, na faixa em que habitamos? Verifiquemos a vida dos grandes santos e dos grandes sábios e notaremos o amor que eles dispensavam a tudo e a todos. Eu vou dar uma parada aqui para falar do nascimento de crianças resultante de um estupro. Você tendo esse conceito, você consegue amar aquela criança e entender que esse mecanismo todo é resultado de algo delituoso lá do passado. Que se hoje, na minha vida presente, eu não compreendo, eu tenho que botar na mão de Deus essa compreensão, o porquê da realização daquilo, e sabendo que eu devo ter alguma parcela de culpa naquele processo. Isso pode ser uma quebra do passado que esteja sendo, de uma outra vida que esteja sendo complementada agora. Né? Se quebrou. É um resgate. E acabou, resgate. Então, tendo esse amor, nessa carta ele, não sei se a parte que eu separei, fala até ai do estuprador. Ele fala todo desse lado da consciência. Eu não li nada sobre quem é estuprado, mas aí vem a lei de causas e efeitos. A gente faz supor. Um dos exemplos nobres foi o Poverelo de Assis, quer dizer, o bem-amado, o simplório, o enviado, no caso São Francisco de Assis, cujo amor passou por todas as escalas da terra, amando até a luz e os astros com a mesma intensidade que o seu amor pôde alcançar, justificando o que falamos. Ele, depois do desligamento dos laços que o prendiam à matéria, voltou para mostrar respeito, agradecendo ao corpo inerte à vista humana, mas cheio de vida aos olhos do espírito iluminado. Muito interessante, né? É aquela visão holística de tudo, né? Respeitemos a vida, que a vida nos devolverá em forma de gratidão pelo amor dispensado àquilo que o Senhor tocou com a sua mão de luz. Que assim seja. Assim seja. Pô, cara, essa leitura é interessante, parece que tem uma direção além da nossa vontade. Essa foi organizando, porque a página inicial da Joana de Ângeles foi toda analisando tristeza e alegria, né? E às vezes a gente fica triste pelo que vai nos fazer bem, né? E às vezes a gente fica alegre pelo que vai nos fazer não o que eu falei naquele dia lá sobre ler o capítulo 5 do Evangelho, a verdadeira desgraça. Cada edição ou cada editora põe um título diferente. Então ali mostra em a gente entender os lados da dificuldade, do sofrimento, da dor, e que ali não é o lado ruim da vida, ali é o equilíbrio, ali é o início do equilíbrio, o início da reestruturação do espírito. E a gente fica aqui trazendo papelzinho na hora que a coisa não está caindo, a coisa está estacionando e vai ali crescendo. A gente fica amargo, fica azedo, quer culpar todo mundo, e você se torna uma pessoa até, intragável, né? Às vezes, né? Inconveniente, né? Porque você não está entendendo que o processo é para te ajudar, não é para te atrapalhar. Aí você que tem essa noçãozinha que a gente já tem, fica parado sem ter o que falar. Eu não falo nada não. Não pode. Vai falando. Aquela pessoa está tão absorvida pela a raiva, o ódio, a discórdia, que
você falar vai ser como, pô, tá querendo me tirar como burro, como otário, como isso. Então, quer dizer, é melhor o silêncio. Existe a pessoa ali, até pede ajuda. E detalhe, a gente aqui está tateando isso. Porque aquela pessoa que entra lá no buraco, os avisos já vieram de forma sutis há muito tempo. E ela não conseguiu visualizar. Quando chega no buraco, é que aí começa. E a gente, trabalhando esses conceitos, a gente fica mais sutil a entender os processos que está iniciando isso. E está te levando para a derrocada. Aí dá tempo da gente voltar e trabalhar aquilo antes de virar um escândalo, antes de ser uma aberração. Só que nós ainda ignorantes só vamos se alertar quando já está lá, caído no buraco. Aí o Roberto chegou lá em casa um dia desse lá, toda desesperada e falando e maldizendo e tal. Aí eu fiquei quieto, não falei nada não. Ela, também você não me ajuda, também você não fala nada. Eu fiquei quieto, né? Aí passou um pouquinho, né? Porque isso acontece muito, a gente tem essa noção, né? Aí ela viu a besteira que tinha falado, né? Aí veio, pô, pai, desculpa, cara. Não, não vou te desculpar não. Agora tu vai me escutar, agora quem vai falar sou eu. Era melhor nem ter pedido desculpa. Eu trouxe aqui as cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Quer dizer, cada um pense o que quiser, mas o livro está dizendo que é do próprio Cristo. Mas o livro Mas o livro traz uma consciência lá na frente muito grande, que tu fica assim meio abestado. Na hora que esse livro foi vindo na minha mão aos poucos, né? Foi vendo os mestres ascensionados, começou tudo com um colega do Erlei, lá no centrinho, um centro lá em Campo Grande, que fazia muito. O cara me deu um livro, que o outro foi abrindo esse lado mais místico, mais esotérico, e eu fui vendo ali, sabe, elos de ligações para esse lado espírita, que o espírita está muito próximo ao catolicismo, a mensagem é muito parecida, tem esses conceitos, esses basilares, a reencarnação, a comunicação, a pré-existência e pós-existência da vida. Então, quer dizer, isso tudo é o diferencial, mas na conversa você vê um pouco esse culto a seres celestes, a pedir externamente, e esse lado místico não, já traz de uma forma que está em você mesmo. E a palavra do Cristo mostra ali, o reino de Deus está dentro de nós. Então esse lado esotérico me chamou a atenção nessa introspecção e não nessa contemplação meio, sei lá, meio viciosa. Hoje mesmo eu entrei no banheiro das minhas filhas não, que é o banheiro também do Kaique, né? Dos meus filhos, e tinha um livrinho lá de oração e meditação. Aí eu falei, pô, legal. Não era meu. Peguei, aí fui para o banheiro, aí fui lá, dei uma lidazinha, mas eram orações católicas, sabe? Pedindo ao arcanjo Miguel, Rafael, não sei se era católica, mas pedindo a santos, santo isso, santo aquilo. E quando eu li ali, eu achei legal a forma da comunicação, mas é muito apelativa ao externo. Esse negócio As consequências do que acontece com você é só você mesmo, né? Mas o problema todo é esse apelativo a você ter, sabe, riqueza, a ter facilidades, que isso tudo vai se desdobrar para você quando você for merecedor daquilo. Porque falta de dinheiro não é desgraça. E quando você consegue? Não, mas aí que dá. Não, porque ele só presta isso até ali. Mas tem um pós daquilo ali, não vai terminar ali. Tem um pós daquilo dali. Mas aí que tá. No livro qual é o nome do Saint-Germain, ele coloca lá, na hora de você fazer os pedidos de
como é que a igreja fala aí? Tudo essa riqueza, pedir riqueza é prosperidade. Na hora de você fazer esse pedido, você tem que relacionar a minha saúde mental, o meu espírito, não depende disso que eu estou solicitando. Então isso te coloca numa claridade que aquilo é para facilitar a interação com os irmãos. Mas vê só, o Carlos, de quem já esteve lá na Igreja Católica por mais de 4, 5 anos seguidos, ali frequentemente, a Igreja Católica ela não usa muito a prosperidade, não. As igrejas, a Igreja Católica diz, a Igreja pentecostal para pescar o cara. O mote é esse. Você pega, Deus já te dá prosperidade. Na nossa família mesmo, tem alguns que foram, eu acompanhei o pré, o durante e o depois. Então, essa pregação na Igreja Católica não tem muito isso, não. Eu sei, na Igreja Católica não tem. Isso aí na Igreja Pentecostal tem direto. Isso foi um dos agentes, sabe, da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, porque eles colocavam para os pobres: se renuncie, se sacrifique, que o reino de Deus está lhe esperando. Um reino de tudo, que é de sublime e tal. Só que os soberanos aqui na terra, quando estavam morrendo, recebiam a extremunção. Aquilo entrava em choque consciencial com o descamisado, o ferrado, o pobre. Pô, eu fico aqui, sou subjugado por esses reis aí, esses nobres e tal. Aí eu estou aqui botando fruto lá na frente eu vou me dar bem, eles vão se ferrar. Aí na hora que o rei está lá quase morrendo, o príncipe, o conde, aí vai lá o padre e fala: você aceita isso, aceita aquilo, então você vai ser salvo. Aí criou a rebelião. Pô, isso tudo é balela, eles querem ganhar dinheiro de todo mundo, a gente deles e tudo. E assim, você vê muitas pessoas dentro da Igreja Católica muito espiritualizadas. Eu ontem encontrei uma pessoa aí que ele conhece, o Elfo conhece muito bem, que é a Geisa. Muito tempo que eu não encontrava, não parava com ela. Eu parei alguns minutos com ela, eu estava contando alguns fatos que aconteceram com ela, com a saúde dela, entendeu? E assim, que ela conseguiu recuperar de uma forma bem tranquila. E quando você conversa com ela passa para você uma tranquilidade, uma serenidade, né? Exato. É uma pessoa e uma pessoa sofrida, né? Ela é uma pessoa, Com certeza, segundo o conceito de sofrimento, bastante sofrida. É católica a vida toda, e católica carola mesmo, de estar ali, de ajudar o padre, entendeu? Tem um padre aqui, não sei se ele ainda está ali, um senhor, bem velhinho. Tá, ele mora na igreja, ele não é mais o padre principal. Nordestino ele. Aquele seu coisa, o Elfo, aquele coroa, ele mora na igreja. Escuro. É, isso. Uhum. Ele mora na igreja ainda. Eu tenho visto ele aí uma vez ou outra aí. Isso ele não reza mais, ele não é BRT, tá muito BRT. Aí ele contando parte da vida dele, como é que foi a formação dele, entendeu? E sem nenhum preconceito, esteve aqui conversando, olhou ali a biblioteca, pô, até elogiou. Ele veio aqui? Ele ele queria conhecer muito sobre a vida da mulher de Kardec, né? Aí você tem alguma coisa sobre a esposa do Allan Kardec que você possa... Aí na época, na hora eu nem lembrei, entendeu? Se tinha alguma obra falando sobre a biografia dela, né? Ele achou muito interessante, né? De ser casado, né? Ele não sabia que ele era casado. Aí, pô, mas ele era casado? Sim, era, sim. Aí, pô, e como é que era a esposa dele e tal? Eu queria saber. Eu disse, pô, cara, então você vê que isso aí, eu faço essa leitura, não sei se é o correto. Isso aí é um processo, você vê do paganismo que o negócio era brabo mesmo, entendeu? Era pacto mesmo que tu fazia. Vem o cristianismo, né, já ameniza aquilo tudo ali, já traz uma outra visão do mundo espiritual. O protestantismo teve um lado muito positivo, né, que foi cortar essa coisa do dinheiro, né, infelizmente mais adiante, o pessoal recuperou de novo. E chega até o espiritismo. Tem eu esqueci, estou tentando lembrar o nome dele aqui, tem uma médium que é a filha do Herculano Pires. Ela é orientada, o mentor espiritual dela é um pedagogo que viveu em 1500 e tal. Então a Revolução Francesa, esse momento que ele está vivendo agora, 1789. Isso aí começou lá em 1500 e tal, que foi quando viveu esse camarada. Eu vou trazer o nome dele, depois, cara, vale a pena ler a biografia do cara, fora da parte religiosa, entendeu? Mostrando o trabalho dele, entendeu? Ele é um cara que, assim, ele é um cara que, 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 ele é um cara que
Ele era católico, aí passou para o protestantismo, né? E hoje está engajado no movimento espírita, né? Andou nas 3 correntes. Então eu trouxe uma mensagem aqui que eu achei muito legal, aí eu queria compartilhar com vocês. Ele começa assim, porque isso aqui é o capítulo todo, ele põe um conceito, embola com outro e vai com outro, e aí você vai entendendo o todo. Mas eu trouxe aqui uma parte aqui, é a carta número 7. Venho a vocês que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim escrever o significado para vocês nesse ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 desta era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo a pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos para dar a sua forma viva, visível, de acordo com um padrão físico fundamental. Então, explica um pouco a criação do ser, né? Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. O seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência, nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição que controlam a consciência humana. Aí agora que ele vai começar a explicar o que ele queria dizer. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Quer dizer, o que eu vou dizer tem enorme compromisso com o futuro da humanidade. E é por isso que eu quis trazer isso aqui, que isso aqui, o que ele diz, corrobora muito ao que a doutrina espírita, as religiões esotéricas e até a Bíblia coloca no Apocalipse, a separação do joio e do trigo, o mundo de regeneração que está por vir. Porque como é que a gente vai mudar o mundo? Só tem uma forma, mudando o homem, né? Então, isso aqui ele ensina como é que a gente muda o homem, mas o homem que está por vir, dessa nova geração. E também trabalhando o conceito de renovação de comportamento e de interesse do homem que já está aqui. Isso que eu achei interessante, porque o que ele coloca, quem não está muito
letrado, inserido numa consciência holística, numa consciência comportamental e sim religiosa, mas esse religioso pejorativo, né? De querer de graça, de se colocar numa zona de conforto e ir recebendo. Por isso que eu achei muito interessante o que ele coloca. Vamos lá. Se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender de fato a maneira como olham estas cartas, determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espírito emocional na qual foram concebidos. A gente teve o exemplo aqui de São Francisco de Assis, né? E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Então vou repetir aqui. A frequência original da concepção. O que é essa frequência original da concepção? É o espírito de consciência ali do relacionamento. Espírito macho encarnado, espírito da fêmea encarnada e também espírito daquele resultante do interesse daqueles dois. Então aquele que está ali, ele já tem uma ligação de interesses. E não é por ligações afetivas, emocionais, pode ser, mas não de uma forma interesseira ou de uma forma consanguínea ou desenvolvida, e sim só do tipo de sentimento dos dois. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldades em perceber qualquer verdade além da evidência dos seus olhos, ouvidos, tato e olfato. Então, o ego nos faz ser materialista, só ter a percepção sensorial do nosso corpo e não projetar. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando o seu desejo de união se transforma num desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica.
colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato da união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psicofísica, que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. Aí eu vou dar uma parada aqui, que ele coloca que isso tudo faz a gente, quando tem uma empatia ao próximo, faz a gente criar todo um movimento que vai chegar à consciência divina e depois volta à consciência humana. No momento do delírio prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em um próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana, pai e mãe. Esse momento de união da consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência da vida divina e é um movimento de júbilo e alegria inimaginável, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é movido pelo amor puro e sincero entre homens e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoção e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional, em vez de saciedade, e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egóica ou egocêntrica, pessoal, pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados,
perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Estas cartas podem ser o meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram o seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência. Se eles tenham transcendido em si o desejo de união física, a união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibratórias terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca de absorção de energia da consciência no corpo, que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai, inteligência, e mãe, amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mais energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais, elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais, emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. E ele finaliza aqui. Ele finaliza não, eu finalizei por aqui. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante do que o bem do amante. Eu trouxe essa mensagenzinha que eu achei que é muito interessante, e quem estiver ouvindo nos vídeos aí, lecionar com os filhos dentro de casa, para ter essa honestidade do sentimento na hora de ir à procura de uma alma gêmea, né? Porque tudo é relacionamento, tudo é comportamental e social. E a gente quer colocar aqui preces, orações. Essas preces e orações têm que ser para nos despertar e não para criar atalho de zona de conforto. E as pessoas esquecem esse lado. Aí quando está no fundo do poço, querem que tire do fundo do poço. Ninguém pode tirar do fundo do poço, só a própria pessoa. Espero que todo mundo tenha compreendido. Alguém quer fazer alguma colocação, mas... Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender bem? Elton? Tranquilo. Seu Fernando? Para mim foi, como eu não vi domingo, né? Para mim a repetição ainda do domingo retrasado ainda. Quem está no mesmo tema, né? Não mudou muito não, seu Fernando. Está no mesmo tema já há um bom tempo. Júnior, quer colocar alguma coisa, Júnior? A gente, quando fica mais velho, procura isso aí que Carlos coloca. Até mais novo você procura. Quando fica mais velho é mais certo. Mas você vê, você vê, não todos, mas aquela criança espiritualizada, ela tem uma forma de selecionar um tanto
mais aprimorada do que aquele que não é levado a esse lado religioso de trabalhar a consciência. Então, quer dizer, trabalhar a religiosidade tem esse lado também peculiar de saber selecionar as coisas, né? Aí você, em vários momentos da leitura, você faz uma reflexão de vida e vê que às vezes o remédio que você dá, ele tem que ser amargo e duro. Ele tem que ser amargo, infelizmente ele tem que ser amargo e duro. Aí te leva até você repensar em atitudes, atos que você fez, você não está se eximindo de responsabilidade. Mas na hora da frieza de pensar, você tem que aplicar um remédio amargo, que é para poder lá na frente ele surtir algum efeito. A gente vai ver o que acontece. Porque você muitas vezes dá aquele remédio doce, aí você vê às vezes a falência da sociedade em cima disso daí, de estar tanto tempo tomando aquele xarope, como é que é o nome daquele melagrino, não, aquele outro que era gostoso, que todo mundo gostava de tomar, até ele puro. Às vezes tem que ser óleo de fígado de Beltônico Fontoura. Às vezes tem que ser óleo de fígado de bacalhau, como eu tomei. Cara. É assim. Às vezes o cara pensa que não, mas tem que ser pensado até para isso aí, cara. Ser pensado. Aí quando ela falou, eu falei, até então só via. Quando ela falou aquilo lá, eu falei, olha que nada, eu não estava nem tocando assim, a gente ouve, político. Quando ela falou, eu falei, que negócio é sério, vai atrás de mim, cara, não escreveu na mão, não luta para tirar. Eu acho que está correto. O Brasil tem muita dependência lá de fora. Outra coisa, acho que é um fator negativo aqui, que se chama 200 de pessoas. Eles não aguentam mais discussão. Uma mensagem espiritual. Não, o problema é o outro. E você vê aos poucos, Muito interessante. antigamente nem se fala, no Brasil se falava. A guerra hoje tecnológica. Eu acho que hoje em dia, né? Vamos comer esse requeijão de lavatina, que isso aqui é coisa A guerra hoje é tecnológica, pessoal. Hoje a gente dá tecnologia, preservação da natureza, normas energéticas. E o Brasil foi discutido isso aí no momento. A gente colocou há 18 anos atrás de ignorante, que foi o centro de pesquisa na Petrobras, e em nenhum momento a gente falou de petróleo. Eu havia naquela época, falando de coisa tão importante ou mais. Mas continua presa com a mente nessa situação. Ontem eu estava assistindo um jogo de Botafogo. Confesso a vocês que o Botafogo voltou. 2022 vocês vão ter que encarar o Botafogo. Rapaz, tem duas bolas, cara. Uma meia dúzia de gols existe,
dele até Tá lá. lá, né? Tá lá também. Aquele estresse é muito pegadão. Passando, por exemplo, lá na Vila Legal, Como eu vou sair de carro na hora da saída hoje? Eu assisto muito aqui programa, Já sabe que eu vou na fábrica da Baixada também. você vê qual é o canal daquela outra chave? Fica embaixo, parece. O Brasil não fica em cima. Pô, muito legal que nós estamos lá, Belém. Lá bem organizadinha, bem bonito lá, cara. Muita árvore. agora existe na rua de Belém, eu cheguei a questionar a rua de Belém. Só tem. Aí um dia eu falei para o meu irmão, você viu que a população estava com ideias que o governo estava aliado. Aqui em São Caetano tem uma rua que era assim, a Avenida dos Ladrões, antigamente era de ponta a ponta, cheio de mangueira, né? Ainda tem, mas por outra, né? Mas ela era toda fechada. Não tem mais nenhuma. Você deve unir o quarto também. Do outro Aí lado. a mais também quando o quarto manda pro pé. Aí Aí no cemitério também, vive uma coisa de coisa, né? eu já fui muita manga da cemitério. Quando ele estava na igreja, ele fala. Eu estava no cemitério. Oi, Valdemir, essa semana eu estava lendo uma reportagem, falei muito sobre, veio para mim, né, um estudo filosófico sobre esse Saint Germain. Eu já tinha ouvido falar que ele era um místico que apareceu e que alguns dizem que ele viveu tal ano, depois apareceu tal ano, depois tal ano, que ele não mudava a fisionomia. Mas é uma filósofa que trouxe diários de nobres franceses da época lá da Bastille, antes e tal. Foi interessante ela falando no diário dessas pessoas sobre Saint-Germain. Todos eles iguais, do início de 1700 e pouco até o início de 1600 e pouco, o cara tinha a mesma fisionomia. A mulher que ela vive, que ela reconheceu quando era novinha, garotinha, e depois com 80 anos encontraram Saint-Germain e ela achou, ela viu e falou que ela achou que era o filho de Saint-Germain. E aí começa a relatar. E ele coloca ela embora, daqui eu vou embora, porque ele aliciou o espírito a tirar o primeiro-ministro dele, que estava criando situações ali, que ia todo mundo morrer, que a coisa ia cair. Ele até influencia a mulher de espírito e essa mulher também, uma situação para não estar investindo. Ele falou, vou embora, volto mais tarde. Na carta, se a pessoa para que ferramentas que vai mudar toda a consciência desse mundo, as navegações, aí vai influenciar. Caramba, a pessoa se tudo é ser meio manipulado, meio. Com certeza é, cara. Você vê que o próprio Pedro II aqui no Brasil, ele tinha contato com essa galera toda, né? Inclusive com Allan Kardec, ele até recorreu a Allan Kardec para tratamento no método dele. Tu já viu aquele filme? John Carter, Evolução em Dois Mundos? Eu vi um pedacinho. Pô, como é que eu vi só um pedacinho? Eu não recebi o te prende.
Atualmente ele é o espírito que orienta